Quero começar repassando essa informação que o Sakamoto trouxe agora, o pedido que foi feito pelo vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, para que o presidente Jair Bolsonaro seja convocado para a CPI. Qual a avaliação que o senhor faz? O senhor acha que é realmente necessário diante daquilo que a gente já tem de informação até aqui? Qual a avaliação que o senhor faz? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É necessário que nós tenhamos a serenidade e a sobriedade emocional para cumprir aquilo que se destina a uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito ela é fundamentada em cima do artigo 58 da Constituição Federal, que tem 3 elementos de natureza objetiva como pré-requisitos, que é um fato determinado, um prazo certo e um número mínimo de assinaturas. A Comissão Parlamentar de Inquéritos, ela objetiva coletar provas de natureza objetiva, que são documentos, são laudos, e provas de natureza subjetiva, que são os depoimentos, e, ao final, concluir indiciando quem, de qualquer forma, tenha concorrido para o agravamento da pandemia. Seja a título de dolo, seja um dolo direto, quando a gente quis o resultado, seja a título de dolo indireto, quando com seu comportamento assumiu o risco de produzir o resultado, ou se nós não estivermos analisando o comportamento a título de dolo, temos que analisar um comportamento a título de culpa, ou seja, quando você dá causa a um resultado por imprudência, negligência ou imperícia. É necessário também apurar se houve um comportamento positivo através de uma ação ou um comportamento omissivo. E aí o Código Penal ele é muito claro quando diz, no artigo 13, que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E a vida humana, a saúde pública é um direito humano e é um direito constitucional expresso no artigo 6º e artigo 196 da Constituição Federal. E quem, de qualquer forma, concorre para esse agravamento deve ser responsabilizado. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque, na verdade, nós temos que ter a sobriedade que, dentro de um Estado democrático de direito, nós temos que ter como espinha dorsal a Constituição Federal. E a Constituição Federal, e aqui eu quero, com todo respeito e com toda a ética, discordar do posicionamento do meu colega de partido, porque o artigo 50 da Constituição Federal ele é claro, ele diz que a possibilidade de convocação apenas pode ocorrer com relação a ministros de estados ou qualquer titulares subordinados à presidência da República. Ora, se a Constituição Federal ela elenca quais são as pessoas que podem ser convocadas numa comissão parlamentar de inquérito, ela ficou silente com relação ao presidente. Então, nós não podemos ampliar o conteúdo de uma norma constitucional. Então, ao meu sentir, com a devida vênia, com todo respeito, o que poderia, sim, eu acho que é muito mais saudável, se nós fizéssemos, ou se a Comissão Parlamentar de Inquérito fizesse, e aqui eu quero deixar claro que eu não sou membro, nem titular, nem suplente, mas se a Comissão Parlamentar de Inquérito fizesse um convite ao presidente da República, porque ele aí estaria na obrigação, como um comportamento moral, de dar uma satisfação, não ao Congresso, mas à população brasileira. Mas convocação de presidente da República, a meu sentir, não é uma permissão estabelecida no artigo 50 da Constituição Federal. E até mesmo, se nós analisarmos a convocação de governadores, não que eu defendo que eles têm que ser apurados e ser responsabilizados, mas nós não podemos atropelar uma marcha procedimental. O artigo 1º da Constituição Federal ele estabelece que o Brasil é uma federação formada por estados, município e Distrito Federal, em que há a autonomia dessas unidades da federação, cuja competência para apurar qualquer transgressão praticada por um chefe do executivo de qualquer unidade da federação compete à Assembleia Legislativa. E esse entendimento não é só com base no artigo 1º da Constituição Federal. O artigo 146, inciso 3º do Regimento Interno do Senado diz que não se admitirá a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes ao Estado. Então, senador, eu acho que nós não podemos atropelar a forma, porque o objetivo de quem é contra a CPI é justamente tumultuar para não dar a destinação final
que objetiva uma comissão parlamentar de inquérito. Que eu volto a falar, é apurar a responsabilidade que parte do chefe do executivo com seus ministérios e, obviamente, provocar a apuração para a responsabilização dos governos e prefeitos.